Graça e paz, queridos. Para quem não me conhece ainda, eu sou a pastora Juliana. Agora também sou formada em terapia integrativa e eu vou te contar um pouquinho porque que eu fiz essa escolha. Eu fui paciente, né, ao longo dessa descoberta e cura da síndrome do pânico. Então, Deus foi me dando diversos caminhos para que eu fosse me conhecendo por dentro. Porque uma das ferramentas mais poderosas para você se libertar desses sintomas é se conhecendo e entendendo o que está acontecendo dentro de você, né? O porquê que a sua alma está doente e isso consequentemente vai aí liberando gatilhos de sintomas físicos, né? E hoje eu quero abordar um tema muito importante, né? Porque ainda tem muitas pessoas que me procuram. Eu falo dos caminhos que eu percorri. Algumas pessoas acham que de repente uma mão na cabeça é o suficiente para sair desse lugar, porque eu entendo que é um lugar de desespero, que parece que não vai ter fim, mas eu quero te dar uma boa notícia que tem fim sim, né? Mas você precisa entender, preste bem atenção. Você precisa entender como você chegou aí. Qual é a causa de você estar nesse lugar, né? Então, um dos temas hoje que eu quero abordar é porque recentemente eu comecei a ter novas crises de ansiedade. E aí eu parei para poder entender o porquê que eu estava abrindo aquela porta novamente, né? Então eu comecei a sentir formigamento no rosto novamente, uma irritabilidade muito grande, porque nessa quarentena tudo começou a mudar, né? Eu fui obrigada, não somente eu, como é, milhões de pessoas, a viver uma vida que nós não escolhemos a viver. Então, nós tivemos que ficar em casa isolados, com filho, tarefas, e isso foi multiplicando, foi aumentando a ansiedade para você descobrir como que você ia lidar com tudo isso, de que maneira, começar do zero, né, estando em casa. E aí eu passei por alguns problemas, teve até momentos assim de eu querer até me divorciar. Pois é, eu quis até me divorciar, porque eu tava num mix de emoção e eu tava sempre colocando culpa no outro. E esse outro era meu esposo, porque aquele acúmulo de atividade começou a ficar pesado demais para mim, né? E sempre a gente tem a tendência a colocar culpa no outro, mas nós nunca olhamos para nós mesmos. Então, uma pergunta que eu quero fazer para você hoje é: como seria se você não sofresse pela escolha do outro? Como seria a sua vida se você não sofresse pela escolha do outro? E como seria se a escolha do outro não refletisse em você e nas suas escolhas? Como seria? Como seria realmente viver a verdadeira liberdade? Sem julgamento, sem acusação. Como seria? Como seria você viver uma vida sem julgamento, sem apontamento, não somente para você, quanto para o outro que está ao seu lado? Por que eu estou fazendo essas perguntas? Porque a gente, quando tem um relacionamento, a gente tem a péssima mania de querer que a pessoa seja do nosso jeito. Ela não é. E ela não vai ser. Ela é o que é e pronto. E tem momentos na nossa vida que nós queremos mudar as pessoas que estão ao nosso redor. Seja filho, seja amigo, seja marido, seja esposa, né? A gente sempre está nessa busca de querer mudar a outra pessoa para o nosso bem-estar, para o nosso conforto.
E eu comecei a entender isso porque eu tive que procurar um terapeuta, né? Então eu comecei a sentir crises de ansiedade novamente por conta de tudo que estava acontecendo, né? E aí eu comecei a me descobrir novamente, entender que eu estava em busca de uma perfeição no meu esposo, que eu estou casada há 15 anos. E isso não ia ocorrer. Ele tem direito às escolhas dele, ele tem direito de viver a história dele, ainda que eu me enquadre nela, ainda que eu faça parte dela, né? Então é uma escolha dele. E às vezes a escolha dele não era compatível com as minhas, né? Não seriam as escolhas que eu faria. E isso estava trazendo um peso para mim, um desconforto, e estava fazendo com que eu olhasse para ele de formas diferentes e trazendo uma tristeza, né? E consequentemente essas escolhas acabavam refletindo em mim também, né? Mas por que refletir em mim? Porque eu via de uma forma extremamente negativa. Então você que está me ouvindo hoje, às vezes você sofre, né? Tem crises de ansiedade, crises de pânico, devido a esses lixo emocional que você está permitindo entrar dentro de você. Porque você olha a pessoa de uma forma negativa em relação às atitudes dela, às escolhas dela, o comportamento dela. E isso é você que está criando no seu ponto de vista, porque muitas das vezes a pessoa tem comportamentos e escolhas que, ainda que não seja do seu agrado, é do agrado dela, né? É do comportamento dela, da natureza dela, e que para ela tá tudo bem. Ela não tá fazendo escolhas e nem tendo comportamentos para te afetar, para te machucar, para te magoar. Muitas das vezes é involuntária. Até a forma dela falar com você, que às vezes te machuca, é involuntário. Agora você precisa se perguntar o porquê está te machucando. Será que não é você que está mimetizando demais a forma no qual as pessoas falam com você, comportam-se com você, né? Ou até mesmo a maneira no qual você se comporta com as pessoas? Eu descobri que a forma no qual eu falava com as pessoas era extremamente agressivo e era involuntário. Eu não fazia, a forma de eu me comunicar não era de uma forma que eu gostaria, fazendo para agredir a pessoa, não. Né? Mas eu sempre tive esse jeito um pouco mais autoritário, de me impor, e eu tive que corrigir isso, né? Até na hora de eu passar a informação para a pessoa, eu queria impor uma verdade, né? E você não tem esse direito de impor uma verdade segundo o seu ponto de vista, né? A palavra de Deus diz que conheceis a verdade e a verdade vos libertará. E uma das verdades que nós precisamos conhecer é sobre nós mesmos. Quem somos em Cristo e quem somos sem Cristo. Quando você conhece essa verdade sobre você, quem você realmente é, você irá andar na liberdade. Você será livre de você. Porque o que nos aprisiona é a mentira que contamos acerca de nós mesmos, através da nossa mente, dos nossos pensamentos, porque você é o que você acredita que é. Se você se acha uma pessoa feia, se você se acha uma pessoa que ninguém gosta de você, que ninguém gosta de mim, eu não servo para nada, você vai viver essa realidade porque você acredita que você é isso, né? Então a primeira pessoa que precisa mudar não é as que estão em volta de você, é você. E como você faz isso? Cada um vai conhecer um caminho. Cada um tem uma cultura, cada um tem uma criação, às vezes tem implantes, verdades que foram
postas dentro da sua cabeça, né? E que hoje você tem carregado esses implantes que faz você sofrer, né? Verdades que foram criadas dentro de você desde a sua infância e que você vai descobrir que não são verdades, né? Mas é a cultura segundo a tua criação. E você precisa buscar por essa libertação. E isso você vai fazer praticando Mateus 6,6. Entra para o teu quarto e em secreto o teu pai vai te recompensar. Conversa com Deus no seu quarto. Rasga teu coração, mostra quem você é. No momento seu com Deus, você vai falar sobre você, apenas sobre você. E deixa que Ele te conduza naquilo que você tem para fazer e como fazer. Amém? Hoje essa era a mensagem que eu tinha que deixar para vocês. Vença um dia de cada vez. Se descubra e não sofra pela escolha dos outros. Você não tem poder para mudar ninguém, mas você tem poder para se mudar. Se tornar uma pessoa melhor cada vez mais para você mesmo. Você é a pessoa mais importante desse mundo. É isso que você tem que entender. Que você veio nessa terra com uma missão. Qual é a sua missão? A primeira missão que eu posso dizer para você, que você tem obrigação, é de ser feliz. Porque a vida é um presente de Deus. Você não é esse corpo, você mora nesse corpo. Você é um ser divino lindo. Quando você descobrir realmente quem você é, você vai entender o tamanho do poder que você tem. E que quando a palavra de Deus diz que Ele não faz acepção de pessoas, é justamente por isso. Porque Ele sabe quem você é. Ele sabe o tamanho do poder que você tem. Porque Ele te deu esse poder. Você é mais do que vencedor. Então hoje, se permita ser feliz. Não sofra pela escolha de ninguém. Começa a trabalhar isso dentro de você. Se possível, procura a ajuda também de um terapeuta. Eu também fiz isso. Eu tive um terapeuta que foi a mão de Deus ali me conduzindo, tanto que eu acabei escolhendo essa profissão também, para hoje poder orientar outras pessoas a seguirem um caminho mais leve, para que elas venham se libertar de si mesmas. Então hoje essa era a mensagem. Que Deus venha abençoar a tua vida cada vez mais. Eu profetizo em nome de Jesus que a sua mente seja transformada por Cristo Jesus. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E vocês são filhos, herdeiros de Deus. Um beijo. Deus abençoe.